Você gosta desse tipo de conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Isso ajuda o nosso canal a crescer e nos anima a trazer mais recaps. Então vamos de mais EPS com a garotinha aqui. Ana parada, lembra que o plano original era entregar o seu presente para Dan, mas que na realidade tinha dado tudo errado. Nervosa com a situação, ela pensa no que fazer, ela se pergunta se Dan já havia chegado em casa e resolve ligar para ele. Ela perguntava para si mesma se ele já havia aberto a sacola. Dan atende, e Ana o pergunta se ele já estava em casa, e ele responde que sim. Ela o pergunta se ele abriu a sacola, e ele diz que ainda não. Aliviada, ela o diz que trocou os presentes, o pedindo para não abrir a sua sacola. Curioso, Dan a pergunta o porquê, e ela o diz que tem algo assustador dentro, e que ele poderia ter pesadelos depois de ver. Ele a diz que entendeu. Ana repara na voz de Dan, e se pergunta mentalmente se ele havia pego um resfriado, pois sua voz estava rouca. Dan diz a Ana que irá devolver sua sacola no dia seguinte, deixando Ana aliviada. Após desligar a chamada de Ana, Dan fica bastante pensativo. Ana já em sua casa, tem um sonho com Dan completamente quente e atrevido, porém termina acordando do nada, chocada. A gata fica sem acreditar em tal sonho, se perguntando mentalmente se havia ficado louca de repente, por estar tendo esses tipos de sonho com Dan. Em sua casa, Dan também se sentia inquieto, sem conseguir dormir direito na noite passada. Ana resolve se levantar e tomar banho para ir até seu trabalho. Terminando de se arrumar, Ana percebe que Dan já a esperava em frente à sua casa, e que eles trocariam os presentes logo cedo. Indo até Dan do lado de fora com seu presente, Ana o cumprimenta, Dan a entrega sua sacola, e ela o agradece, e o pede desculpa pelo incômodo. Dan a observando diz que não foi nada. Olhando para Dan, Ana o acha estranho pois ele estava sorrindo, mas parecia estar meio sensível naquele dia. Preocupada, Ana logo pergunta se ele está doente, ele a responde que não. Então Ana o pergunta se ele está cansado. Dan a diz que não dormiu direito. Se aproximando de Ana, sem jeito, ela o diz que o entende, dizendo que deveria ser por conta do frio no inverno. Ela o diz que tem que ir trabalhar, mas Dan a segura, e a pede para esperar um pouco, a dizendo que também a trouxe um presente, e a entregando sua sacola, a pedindo para ela abrir em casa. Após abrir a sacola, Ana fica sem acreditar, pois Dan havia lhe dado um casaco muito lindo, e serviu no corpo de Ana da maneira certa, como se ele já soubesse seu tamanho. Ana dizia a si mesma que deveria ter sido caro, e que o casaco era muito quentinho, dizendo que iria o agradecer assim que encontrasse com Dan depois. Ao chegar no trabalho, Ana deseja bom dia para sua colega que logo percebe seu casaco novo, e Ana diz que o ganhou, e sua colega diz que ela está muito linda com ele. Dizendo a Ana que ela estava revezando só duas roupas iguais antes o tempo todo, que era bom mudar às vezes. Ana fica desconfortável com o comentário de sua colega, mas se perde em pensamento por um momento, dizendo para si que talvez Dan a tenha lhe dado o casaco por esse motivo, que sua colega disse. Sua colega, então, a pergunta se foi o marido de Ana quem a deu o casaco de presente. Saindo de seus pensamentos, Ana diz que se divorciou. Sua colega fica incrédula, a perguntando se foi assim do nada. Ana diz que sim, dando as costas para sua colega e a dizendo o que aconteceu, deixando sua colega confusa. Mais tarde, Dan vai até o trabalho de Ana comprar rosas. Após observar Dan e Ana, sua colega diz para si mesma que aquilo não era possível, pois o que estava vendo não fazia sentido, porém olhando bem, os dois pareciam bem próximos, e ainda existia a diferença de idade entre eles. Que aquilo era bizarro, uma loucura total. Irritada, a colega de Ana puxa Dan por um momento, o dizendo que gostaria de falar com ele um instante. Ana observa a atitude de sua colega, e a responde que vai voltar a trabalhar, e que eles podiam ir conversar. Dan olha para Ana confuso por um momento, do lado de fora da loja. A colega de Ana diz a Dan que gostaria de perguntar algo para ele.
Ela então o pergunta qual era a relação que ele tinha com Ana, e Dan a pergunta por que ela quer saber. Ela o diz que tudo bem, que ele não precisa responder, pois aquilo era bem óbvio, dizendo que sabia que ele gostava da Ana, mas que era para ele parar, pois ele não a conhecia direito. Com um semblante frio, Dan observa e escuta as palavras da mulher calmamente. Ana observava os dois do lado de fora da loja se sentindo inquieta. A colega de Ana dizia para Dan que não gosta do tipo de relação deles. Dan pergunta à mulher se é por conta da diferença de idade deles. A mulher o diz que aquele não era o único problema, o pedindo para ele escutar ela primeiro, dizendo que na verdade Ana era casada. Que do nada ela disse que se divorciou, que Ana pode ter mentido para ficar com Dan, que não era normal uma mulher divorciada entrar em uma relação tão cedo com alguém. Dan pergunta à mulher por que ela está o contando aquilo. Ela então o diz que está preocupada, pois ele poderia acabar se magoando. Virando-se para a mulher, Dan a diz que normalmente ela deveria se preocupar com pessoas que ela conhecer. A mulher diz a ele que é diferente, como ela poderia ficar parada vendo Ana fazer aquilo com ele, que Ana era uma velhota que só queria se aproveitar dele. Dan interrompe a mulher dizendo que ele já sabia sobre Ana ter um marido, que até onde ele sabia Ana já tinha terminado faz tempo com seu antigo marido, e mesmo assim ele continuou atrás dela todos os dias, cruzando a linha pouco a pouco. Sem conseguir acreditar no que havia terminado de ouvir, a mulher fica sem reação, completamente chocada, e Dan continua a dizendo que era aquilo mesmo, que ele com intenções maliciosas fez tudo aquilo para ter Ana, que então era melhor a mulher começar a se preocupar com ela, para a mulher contar para Ana que ele era perigoso. Em casa Dan admirava o presente que Ana havia lhe dado, notando a presença de Jay e mostrando a luva para ele. Jay o diz que parece não caber na mão dele, mas Dan o diz que está perfeito. Jay diz a Dan que aquilo era egoísmo, que mesmo Ana não tendo dinheiro, ela ainda o comprava presentes, e perguntando para Dan se ele estava sendo sincero com ela. Dan pergunta para Jay se ele achava que ele não era sincero, e Jay o diz que por fora parece que Dan não está sendo, o dizendo que além disso, ele está sendo descuidado ao esconder sua vida, dizendo para Dan que se Ana descobrir será o fim dele. Dan escuta suas palavras e fica completamente pensativo. Jay o diz que ele está indo atrás de uma mulher divorciada, e que não fazia sentido algum. Que ele não conhecia ela muito bem, mas que Ana não parecia ser do tipo de pessoa que gostaria de alguém por dinheiro. Jay pensa que para um mimado rico que nem Dan, ter encontrado uma mulher difícil e que não dar o que ele quer, deve ter o deixado obcecado, e que esse era o tipo de relação deles. Dan observa Jay por um momento, como se soubesse o que Jay pensava, e o responde dizendo que depois responderia à pergunta de Jay, que o escuta, e dá um leve sorriso para Dan, o dizendo que tudo bem, que quer ver onde isso vai dar. Em casa, Dan observava o ursinho que Ana havia o dado de presente, o olhando atentamente e tocando no coração do ursinho. Lembrando da expressão de Ana mais cedo, Dan segurava o ursinho firmemente. Em casa Ana já se encontrava deitada para dormir. Dan lembra da conversa com a colega de Ana, que ele achava que ele e ela combinava, e que era tudo normal, mesmo com a diferença de idade. Ele achou que ela gostaria dele, que ele havia ignorado aquele sentimento de solidão, que continuou ignorando pensando que poderia ficar ao lado dela. Mas agora ele tinha que admitir e falar que eles tinham uma relação um tanto inadequada. Depois do trabalho de Ana terminar, Dan a leva em casa. Ele a diz para ela entrar, pois está frio, que ele liga para ela quando ele chegar em casa. Ana o puxa-o dizendo que precisa lhe dizer uma coisa antes. Dan vira-se para ela dizendo que assim ele vai ficar animado, mas Ana o diz que o que ele vai ouvir não tem nada de animador. Ana diz que vai acabar o machucando, e Dan a pergunta como ela faria aquilo. Ana diz que ele conheceu a colega dela de trabalho, ele a diz que sim, e a pergunta se ela não gostou do fato dele ter ido conversar com sua colega. Ana o interrompe perguntando se ele quer que ela apresente sua colega para ele.
Dan observa Ana atentamente e leva uma de sua mão até ela, a dizendo que o que ela o disse agora o machucou de verdade. Ana continua e o diz que se não for ela pode ser outras, que tinha aquela que mandava mensagem para ele, e várias outras que gosta dele, tocando o rosto de Ana. Dan coloca seu polegar em sua boca, bem próximo de Ana. Ele diz que se pergunta, quem iria querer ficar com um cara que faz aquilo com uma mulher divorciada? Irritada, Ana pergunta se ele acha aquilo normal, e o que os pais dele iriam pensar. Ela diz a ele que se fosse amigo dele, tentaria o impedir de fazer essas coisas, e que se ele ainda tinha um pouco de juízo, deveria procurar alguém de sua idade. Dan segura em seu rosto novamente, e a pergunta se ele parece ter algum juízo. O olhando, Ana o responde que não. Sem a deixar dizer mais nenhuma palavra, Dan a beija fervorosamente. Dan e Ana se perdem naquele momento único, com beijos que falavam por si só o tamanho desejo e atração que ambos sentiam um pelo outro, tomados por uma força sedutora e calorosa, onde suas vontades se tornavam incontroláveis. Olhando para Dan, que a beija novamente, Ana o diz que ele havia perguntado se ela estava feliz por ter se livrado de seu marido, o dizendo que ela pensava assim, afinal ela também era humana, pois o que aconteceu com ela foi injusto, que Dan era bonito e que ficava seguindo ela por aí, que ela estava bem agora e fazendo coisas com ele, que ela queria mostrar tudo aquilo ao marido desgraçado dela e ver a cara que ele faria. Mas que tudo aquilo já havia perdido seu valor, e que não existe mais aquele brilho, que se envolver com alguém só para se vingar era errado demais, que Dan era alguém bom, e que ela não queria usar ele para aliviar sua solidão, que quando era pequena ninguém estava ao seu lado, mas que ela queria estar ao lado de Dan. Ana implora para que Dan pare de gostar dela. Dan segura o braço de Ana, a dizendo que já que é assim, é só ela continuar fingindo que não sabe de nada, que ela só precisa dar o seu melhor como sempre, que estava tudo bem até agora, e vai ficar mais difícil ele se controlar e não provoca lá mais, que ele não a forçaria a nada, que se ela não quiser, é só parar de dar desculpas e ser sincera. Dan então pede para ela o dizer que não gosta, que ele pararia de ir atrás dela, já em sua casa. Ana diz a Dan que ele não precisa ir buscá-la no trabalho no dia seguinte, pois ela já havia pensado muito no que aconteceu entre os dois e resolveu enviar aquela mensagem, que era melhor ela se afastar dele, para não o machucar de nenhuma forma. No dia seguinte, Jay observava o comportamento de Dan, e se perguntava qual era o problema agora, pois Dan parecia assustador. Dan se encontrava calado, quieto e pensativo. Dan de repente pergunta para Jay se ele não vai o perguntar o porquê ele o chamou lá, e Jay diz que gostaria de saber. Apertando o coração do ursinho, Dan o diz que é para o responder a pergunta que ele havia feito há algum tempo. Dan diz a Jay que viu um filme quando era criança, com uma cena em que levavam uma mulher para um hotel. O quarto ficou em silêncio, só o som da respiração. O homem não fez nada até o amanhecer, como se o som de seus olhos piscando pudesse desperta lá de um sono profundo. Ele ficou acordado a noite toda, de olhos bem abertos, ao lado da mulher que ele gostava. Que quando ele viu isso ficou curioso, e se perguntava por que colocaram algo tão óbvio em um filme para parecer tão comovente. Os sentimentos do homem, uma noite de paciência, porque aquilo era tão especial, dizendo que não foi fácil. Jay o observa, e pensa consigo mesmo, que Dan está louco dando aquela resposta, que seu pai o presidente acabou com a sanidade de seus filhos. Jay o agradece pela resposta, e diz que é engraçado quando Dan o diz algo assim, pois não era a primeira vez que Dan vai a um motel com uma mulher, perguntando para Dan se não era verdade, pois a primeira vez é a única difícil. Dan observa Jay que logo pergunta o que foi, e Jay logo se dá conta que foi a primeira vez de Dan em um. A amiga de Ana pergunta se aconteceu alguma coisa ontem, pois a mente de Ana parecia estar em outro lugar, pois ela não cometia erros no trabalho. Ana diz que não é nada, e que só estava pensando um pouco. Mais tarde o chefe de Ana e sua amiga a chamam para conversar
Sua amiga pergunta se ela precisa de um jeito para fazer alguém que gosta dela deixar de gostar, e Ana diz que não se trata dela, e sim de uma colega. A amiga de Ana diz para ela falar com o garoto que busca ela todos os dias, pois ele era muito forte e poderia derrubar qualquer um com sua força física. Sentados na frente de Ana, seu chefe e sua amiga aguardavam sua resposta, mas Ana só os observa completamente sem jeito. Voltando para casa, Ana se encontrava pensativa sobre as palavras de sua amiga de trabalho, a dizendo que outra forma de cortar relações humanas era pedindo dinheiro emprestado. Com o celular na mão, Ana pensa que amor juvenil é intenso e rápido, que o sentimento que Dan tinha ao dizer gosto de você iria passar rapidamente em uma ou duas estações, que ela precisava resolver aquilo. Ana lembra-se de Noah por um momento, pois quando ela era mais jovem tinha medo de que ele arruinaria sua vida para conseguir essa quantia de dinheiro, e por isso resolveu pedir uma quantia ridícula para Dan. Que só assim ele a veria como uma mulher miserável, pedindo seu dinheiro, e irá entender que ficar ao lado dela não é o seu lugar, e que se tudo der certo, ele ficará bem e não irá se machucar de forma alguma. Já fazia algumas semanas que Ana e Dan não se falavam. Depois de pedir dinheiro a Dan, Ana se lembra que era sempre ele que começava as conversas com ela, porém desde sua última mensagem, nada mais tinha mudado. O telefone não tocava, e ela voltava para sua casa sozinha desde então. No fim, Ana se perguntava por que tinha feito aquilo com Dan. 2 semanas se passaram, e Ana começou a aceitar a ausência de Dan, e ela achava que ele nunca mais voltaria. Ana sentia que sua vida estava completamente sem rumo, solidão, problemas no trabalho, e a tristeza que a consumia. Ana se desculpa com o cliente, e mais uma vez volta para casa sozinha. Em pensamentos, ela só queria saber como foi o dia de Dan, se ele ainda tinha pesadelos, ou se havia se machucado. Ela se lembra do lugar onde Dan sempre ia sozinho quando tinha problemas, e que ele havia perguntado se ela tinha gostado do lugar. Ela também se perguntava se ele já havia voltado em seu lugar favorito, e no que Dan estava pensando, enquanto olhava todas aquelas luzes. Nesse momento, Ana se dá conta que não sabia quase nada sobre Dan. Não sabia do que ele gostava. O pensamento em superar para ela era exagerado. Por ter sido uma relação sem memórias para se lembrar, ela se recorda do dia que esteve ali para comprar um ursinho para Dan, que o entregou, mas esqueceu de lhe dizer à sua serventia que aquele urso o protegeria de seus pesadelos. Ela lembra que Dan sempre parecia estar triste e que ela foi ignorante e ruim até o final. Já Dan acerta as contas com o cliente que maltratou Ana em seu trabalho. Jay o diz que aquilo é o suficiente e que ele deveria parar agora. Jay pensava que esses dias longe de Ana, Dan andava sensível e parecia que iria matar alguém. Dan pergunta para Jay se ele é bom de briga, e Jay o diz que tem confiança em suas habilidades, e Dan pede para que Jay lhe dê um soco em um lugar onde todo mundo poderia ver. Jay diz a Dan para não o pedir algo como aquilo, achando completamente assustador. Dan diz a Jay que tudo bem, e que ele poderia ir embora. Jay o pergunta se Dan não vai voltar para casa, mas Dan o diz que não, pois precisa ir a um lugar antes. Dan manda uma mensagem para Ana, a dizendo que está na frente de seu trabalho. Ana, ao ver a mensagem de Dan, fica imóvel sem acreditar que depois de tudo ele a procurou novamente. Ela vai ao encontro de Dan do lado de fora e o diz que ele não precisava ter ido até seu trabalho. Ana percebe rapidamente que Dan está muito machucado e leva sua mão ao rosto de Dan de imediato, dizendo que seu rosto está todo machucado, dizendo que ele anda brigando com os outros de novo, o perguntando se ele não sentia dor mesmo estando tão machucado daquela forma. Dan, por outro lado, só a observa em silêncio, e Ana, irritada, o diz que ele sempre pega no ponto fraco dela, que aquilo chegava a ser estranho, e o diz que será a última vez que ela irá passar pomada nele, e depois ele irá embora. Ana dá as costas para Dan, que a segue em silêncio,
pois a única coisa que Dan conseguia pensar é que na frente de Ana ele se sentia mais fraco e calmo. Em casa Ana cuida dos ferimentos de Dan pacientemente. Ana logo diz que terminou, para ele tomar mais cuidado a partir de agora, o dizendo que na próxima ela irá o ignorar mesmo que ele esteja machucado, se levantando de repente, e o dizendo que ele já pode ir embora, mas Dan a segura pelo braço, dizendo a ela que ele conseguiu o dinheiro que ela havia o pedido, e que então ela poderia o deixar ficar mais um pouco. Ao ouvir as palavras de Dan, Ana fica completamente incrédula e o pergunta se ele realmente havia trago o dinheiro que ela o pediu. Ana pensava que não fazia sentido, pois não daria para Dan conseguir aquele tanto de dinheiro em poucas semanas. Ana joga o dinheiro no chão, acreditando que Dan estava mentindo para ela, mas ao ver toda aquela quantia em sua frente, ela fica em choque. Ela pergunta para Dan onde ele conseguiu tudo aquilo. Dan, por outro lado, só a observa por um momento. Inesperadamente Ana parte para cima de Dan, mandando ele a responder. Dan leva a mão de Ana em seu corpo, a dizendo que vendeu seus órgãos e que trouxe o que ela pediu, a dizendo que foi assim que ele conseguiu todo o dinheiro. Imóvel, Ana observa o corpo de Dan por um momento. Dan logo fica sem acreditar na reação de Ana bem diante de seus olhos. Dan a pergunta se ela está chorando. Ana cai em lágrimas sem conseguir dizer nenhuma palavra. Nervoso, Dan a diz que estava brincando, que achou que ela não acreditaria em suas palavras, pois a cicatriz em seu corpo é antiga, a dizendo que errou, a pedindo desculpas e a perguntando se ela queria que ele fosse embora, tentando fazer Ana parar de chorar. Dan a diz que fará o que ela quiser, segurando o rosto de Ana, a pedindo para parar de chorar. Em lágrimas, Ana o pergunta o que diabos ele está fazendo com ela, dizendo que o afastou, pois ele a deixa fraca, dizendo a Dan que ela era horrível e que ele não deveria ter voltado para ela. Dan, ao ouvir suas palavras, abraça Ana firmemente, enquanto Ana, tomada pelas lágrimas, o pergunta o que ela deveria fazer. Dan a coloca em seu colo e a conforta calmamente. Ambos ficam em silêncio por um tempo. Dan a pergunta se ela se sente mais calma. Baixinho, Ana o responde que sim. Dan então pergunta para Ana até quando eles iriam ficar daquela forma, dizendo a ela que ele gostava, mas que ela poderia achar desconfortável. Ana o diz que ele não tem um pingo de vergonha, estava dizendo aquelas coisas para ela. Ele a observa e a pergunta se é realmente daquela forma que ela o vê. Percebendo o desconforto de Dan, Ana pensa consigo mesma que não quer mais o magoar. Mesmo assim, ela o diz que sim, o observando, levando seus braços ao pescoço de Dan e o deixando sem entender sua resposta. Ana se aproxima de Dan lentamente e o pergunta se ele pode dormir com ela naquela noite. Sem deixar Dan responder, Ana beija vagarosamente o canto de sua boca, até o beijar por completo. Dan, incrédulo, permanece observando suas reações. Ana se esfrega no colo de Dan, que a pega pela cintura, rapidamente, a puxando de encontro com o seu corpo grande e a beijando de volta. Dan a beija calorosamente, trazendo o corpo de Ana para o seu cada vez mais. Dan a diz que se for para ela se arrepender depois, é melhor ela parar agora. Dan para e espera a resposta de Ana calmamente, que o observa por um momento, levando a mão de Dan logo em seguida a seu corpo. Ana diz a Dan que não quer que ele se arrependa também. Após ouvir as palavras de Ana, Dan não pensa duas vezes e decide se entregar naquele momento junto a ela. Com carícias, Dan provocava Ana pouco a pouco, não a permitindo pensar em nada, a despindo calmamente, como se estivesse brincando com seu corpo. Olhares de desejos eram trocados inevitavelmente entre eles. Com mais carícias, Dan instigava o corpo de Ana, fazendo entender o quanto ele a queria naquele momento. Ana, por outro lado, só queria se entregar àquele amor avassalador. Fazendo o corpo de Ana estremecer por inteiro, Dan observava suas expressões atentamente. Ana se sentia estranha, pois nunca havia vivido tais sensações com seu antigo marido. Talvez por seus corpos estarem acostumados, a relação deles era rápida e sem enrolação. Ana sentia a mão de Dan em suas partes e achava aquela sensação prazerosa.
Era inevitável se segurar diante daquele homem e do prazer que ele a proporcionava. Percebendo a atitude de Dan, Ana se recorda que já tem um bom tempo que não tem relação com ninguém, e se perguntava mentalmente se iria ficar tudo bem, achando que poderia acabar se arrependendo. Dan nota a distração de Ana e a pergunta se ela não está gostando. Virando o rosto, Ana o responde que acha difícil qualquer garota não gostar. Depois de ouvir Ana, Dan vai de encontro ao corpo de Ana, cuidadosamente, pressionando e a trazendo de encontro ao seu corpo com todo o cuidado. Ana o diz que tudo bem, e que ele não precisava ser tão cuidadoso, o dizendo para continuar, se segurando. Dan a diz que ainda não, levando sua mão à de Ana, que tenta o dizer algo, fazendo Dan a perguntar se realmente estava tudo bem. Ana o diz que está bem, e Dan a diz que não consegue se segurar mais, e que iria ser um pouco mais bruto com ela pedindo desculpas. Ana não conseguia pensar em nada, pois achava aquilo demais para ela. Ana sentia aquilo tudo como se fosse sua primeira vez, sentindo seu corpo completamente sensível, e diversas sensações surgiam frequentemente a cada momento. Se sentindo exausta, Ana pede para Dan parar por um momento. Dan a diz que tudo bem, e que faria o que ela quisesse. Recomeçando lentamente, Ana se perde em total prazer, e Dan naquele pique brincava com o corpo de Ana, a levando quase à beira da loucura. Depois de um tempo, Dan joga seu corpo grande sobre o corpo de Ana, a dizendo que teria que ser punido por ter sido bruto com ela. Ana, tremendo, responde que sim. Ana se sentia um pouco dolorida, porém queria continuar, mesmo sabendo que não deveria ser assim. Dan pergunta para Ana se poderia ir um pouco mais rápido, e ela o diz que sim. Dan a faz tremer tanto, como se o corpo inteiro de Ana fosse explodir bem diante de seus olhos. Ana se perde em pensamento por um momento, fazendo sombra para os olhos de Ana, e os fechando com sua mão de repente. Dan a traz de volta para aquele momento. Dan a diz que não consegue se segurar mais, sentindo a respiração e o coração de Dan disparar sobre seu corpo pequeno. Dan beija Ana calorosamente, lágrimas surgiam nos olhos de Ana, porém dessa vez suas lágrimas eram de felicidade. Dan, ao notá-las, as seca carinhosamente, beijando Ana com total delicadeza. Dan e Ana adormecem lado a lado na mesma cama, e sim, era um novo tipo de amanhecer para ela. Todo o seu corpo se sente cansado, mas ao mesmo tempo, muito quente e acolhedor. Ana desperta de seu sono, abrindo seus olhos lentamente. Ao olhar para Dan, ela pensa que foi confortável e caloroso dormir ao seu lado. Ana decide tomar um banho para ir até seu trabalho. Dan envolve seu braço de repente na cintura de Ana, que o observa por um momento. Ana decide se deitar ao seu lado mais um pouco, fechando seus olhos novamente. Ela dizia a si mesmo que estava tudo bem, pois ela sabia que aquele tipo de coisa ia acontecer, e por esse motivo ela o fez, pois por mais que tentasse, não conseguiria resistir. Ana tentava se acalmar, e decide o tratar normalmente. Ana se sentia incomodada de certa forma, pois lembra que no começo de sua noite com Dan, as mãos dele pareciam desajeitadas, até que de repente ele ficou habilidoso em cada toque e investida. Ana imaginava que Dan tinha bastante experiência, e achava que para ele a noite passada não tinha significado nada. Ana sai de seus pensamentos resolvendo se vestir, tentando se levantar, mas Dan a impedia. Dan então rapidamente a pergunta onde ela está tentando ir. Ana pede para que ele não fale em seu ouvido daquela maneira, e Dan a pergunta o por que não. Ana o diz que faz cócegas em seu ouvido, o dizendo que se ele já está acordado, para solta lá, pois ela precisava ir trabalhar. Dan a pergunta se eles realmente precisam fazer aquilo, impedindo Ana mais uma vez de se levantar, e a dizendo que ele ainda estava se sentindo doente. Ana o chama de mentiroso, dando tapas e o perguntando onde estava doendo. Dan dá risadas dizendo a Ana que está doendo. No fim, Ana perde a determinação e possivelmente seu trabalho de meio período também. Virando-se para Dan, Ana o diz que aquilo é impressionante,
pois ela já estava abrindo mão de seu trabalho por causa de Dan. Ana sentia que desde que conheceu Dan, ela havia mudado bastante, de formas que ela jamais imaginou. Ana dizia a si mesma que quando estava ao lado de Dan, tudo ao seu redor era diferente. Ana sai de seus pensamentos rapidamente, pergunta para Dan por que ele tem tantas cicatrizes pelo corpo. Dan a observa e a diz que ficou doente quando era pequeno, embora tenha sido há tanto tempo que ele já quase não se lembrava direito, a dizendo para ela não se preocupar, pois ele estava bem de saúde. Agora, Ana o diz que ele deve ter sentido muita dor. Ana se perguntava como Dan podia ter tantas cicatrizes, imaginando tudo o que ele deve ter suportado. Ana diz a Dan que ele sabe que aquelas coisas doem, e o pede para parar de brigar na rua, o dizendo que se o ver machucado de novo, ela não o veria mais. Dan logo a pergunta se ela está preocupada, e ela o diz que não. Ele então a diz que não fará mais isso pois não gosta de vê-la triste. Dan escuta o estômago de Ana roncar de repente, e a pergunta se ela sente fome. Ela sem graça o diz que não, mas Dan sabe que é mentira. Dan se levanta rapidamente e a pede para esperar, pois ele iria fazer o café da manhã para ela. Ana o diz que depois ela faz isso, que aquela era sua casa, e Dan seu convidado. Ele a diz para esperar um pouco, pois ele sabe fazer o café da manhã, deixando Ana falando e indo até a cozinha. Ana se levanta às pressas ainda nua. Na porta parado, Dan a diz que não viu nada, dando um leve sorriso, e Ana o diz que sabe que ele viu tudo, o chamando de bobo. Ana se veste rapidamente quando escuta o barulho vindo da cozinha e se lembra de Noah de repente no passado, que ele só sabia fazer miojo e que quase colocou fogo na casa. Ana diz mentalmente que isso de novo não, indo até Dan. Na cozinha, Ana o pergunta se ele sabe acender o fogo, ou qual panela usar, o mostrando o sal. Dan a pega rapidamente e a coloca em seu ombro. Dan deixa Ana novamente na cama. Ana fica sem entender nada, mas Dan a pede para descansar um pouco, a dizendo que ela parece cansada. Ana fica sentada na cama sem nenhuma reação. Depois de um tempo, Ana se levanta e resolve espiar Dan por um momento. Ana pensa que vendo Dan parado daquela forma, sua cozinha parecia ser pequena, pois Dan era muito grande. Ana se perguntava o que Dan deve ter comido para crescer tanto, mas Ana acaba saindo de seus pensamentos quando percebe que Dan também está a observando, sem graça e totalmente sem jeito. Ana se senta no chão tampando a boca, se sentindo envergonhada por ter sido descoberta.